Hello guys, how are you? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de nós iniciarmos, deixa eu me apresentar, que eu acho que vocês nunca me viram por aqui. Eu sou a professora Graziele Cardoso e irei ministrar a aula de hoje para vocês, ok? Espero que vocês gostem, interajam com os professores nos grupos de WhatsApp, tirem bastante dúvida e curtam, compartilhem e comentem a aula, certo? Let's go? Vamos iniciar? Hoje nós iremos estudar um conteúdo que vocês viram recentemente, certo? Que é o grau comparativo dos adjetivos, tá? Na língua inglesa, nós realizaremos, tá? O estudo do grau comparativo dos adjetivos, tá? Grau comparativo de igualdade, comparativo de superioridade, de inferioridade e o de igualdade, né? Quando eu digo comparativo de igualdade, esse tipo de comparativo, ele é utilizado para dizermos que duas coisas, pessoas ou grupos são iguais ou não. Para isso, há algumas maneiras de fazermos o grau comparativo de igualdade. Observe, primeira regrinha. O grau comparativo de igualdade, ele pode ser formado colocando-se o adjetivo entre as palavras as, certo? As significa tão e o segundo as ali significa quanto. No português, vou dar um exemplo para que vocês possam compreender melhor. Maria é tão bonita quanto Ana. Observem aí que eu comparei a beleza das duas meninas, tá? Maria e Ana. Aqui a gente tem um comparativo de igualdade, certo? Então, esses as aqui justamente significam tão quanto. Observem esse exemplo. Frances is as beautiful as Anna. Frances é tão bonita quanto Ana. Observe que o adjetivo está ali no meio. Ele aqui é a peça-chave da oração e é ele também que provoca essa comparação, a característica que está sendo comparado entre uma menina e outra, certo? No caso 2, no caso, se a sentença estiver na forma negativa, teremos duas maneiras de construir este comparativo. Então, se a sentença ela for negativa, então eu posso escrever o grau comparativo de igualdade de duas maneiras. Observem o exemplo. Brazil is not as rich as Canada. Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Observem que essa frase ela está negando, certo? A mesma frase ela está embaixo, nesse segundo exemplo, só que houve uma pequena modificação. Ao invés de eu colocar ali o as rich, eu coloquei so rich, certo? Então, eu posso aí fazer essa modificação no comparativo de igualdade, desde que a sentença ela esteja negativa. Brazil is not so rich as Canada. O Brasil não é tão rico quanto Canadá, ok? Observem a tirinha de Garfield. It says here that cats can leave you as easily as they'll love you. Not to worry. I'm not all that fond of you, but I'm too lazy to leave. Calma que eu sei que vocês não entenderam nada, mas eu vou fazer a tradução para que vocês possam compreender melhor, tá? Primeiro quadrinho. Aqui diz que os gatos podem sair tão facilmente quanto deixar de amá-lo.
Aí Garfield responde: não se preocupe, né? Eu não gosto muito de você e eu também não quero sair. Observem aqui que no primeiro quadrinho foi utilizado ali o grau comparativo de igualdade, ó. As easily as they. Use nos espaços o comparativo de igualdade. Observe. Observem aqui comigo, certo? Ó, letter A, letra A. Anna is as beautiful as Paula. Ana é tão bonita quanto Paula, tá? Observem aqui que eu utilizei, ó, as, tão, beautiful, bonita, as, quanto, grau comparativo de igualdade. Letter B, John isn't so or as tall as Peter. John não é tão alto quanto Pedro. Observem aqui, por eu ter uma sentença negativa, eu posso utilizar o grau comparativo de igualdade de duas maneiras, certo? Eu posso utilizar sou ou as. Isso apenas na sentença negativa, certo? Letter C. Today is as hot as yesterday. Hoje está tão quente quanto ontem, tá? Observem aí a comparação entre os dois elementos, certo? Hoje está tão quente quanto ontem. Tá? Então, houve uma comparação de igualdade, certo? Letter D, letra D. Recife is as wonderful as Olinda. Recife é tão maravilhosa quanto Olinda, certo? Observem, pessoal, a comparação que há entre esses dois elementos, certo? E o adjetivo que está sendo utilizado justamente para formar essa comparação. Então, não pode esquecer de hipótese alguma do adjetivo. Observem essas imagens, ó. Wind solar PV is less expensive than cheap hydro. Né? Então, a indústria aí solar, né? A indústria solar, essa esquematização aí solar, ela é menos cara, tá? Do que a hidro, que no caso é a hidrelétrica. Agora a gente vai estudar outro grau de comparativo de inferioridade, certo? Vamos observar os exemplos que é para a gente compreender melhor. Observe. Letter A. This coffee is not less sweet than that tea. Tá? No grau comparativo de inferioridade, eu vou precisar fazer algumas modificações. Na verdade, eu só vou precisar acrescentar duas palavrinhas ao meu adjetivo, que no caso aí é o less, tá? Que significa menos, e o than, que significa do que, tá? Então, eu vou fazer a tradução desse primeiro exemplo para que vocês possam compreender melhor. O café não é menos doce do que o chá,
certo? Então, aqui eu tenho um comparativo de inferioridade, ou seja, algo ele é inferior a outro, certo? Letra B. The cake is less delicious than the pie, tá? O bolo é menos delicioso do que a torta. Observem a formação do comparativo de inferioridade. Ó. Less, menos, delicious é o adjetivo delicioso, than, a partícula do que, certo? Letter C. This avenue is less large than the street. A avenida é menos larga do que a rua. Observem também aí que há algo que é inferior a outro. No caso aí, a avenida, né? Ela é inferior à rua justamente porque ela é menos larga. Então, aqui a gente tem um comparativo de inferioridade. Agora, a gente vai para o comparativo de superioridade. Quando eu quero dizer que algo ou alguém, ele é superior a outro, certo? Existem várias formas de nós formarmos o comparativo de superioridade. Agora, requer bastante atenção, certo? Porque no grau comparativo de igualdade e no comparativo de inferioridade, a gente só precisa memorizar aquelas palavrinhas que vão acompanhar o adjetivo. Aqui, quem vai ser modificado é o próprio adjetivo. Então, a gente precisa memorizar as regrinhas que vão ser utilizadas no grau comparativo de superioridade, certo? Então, a primeira regrinha, que é a regra geral, né? A gente precisa colocar o sufixo ER e a palavrinha than no final do adjetivo de uma sílaba. Observem aqui comigo esses exemplos. O adjetivo tall é um adjetivo de uma sílaba, é um adjetivo curto. Então, se eu quiser colocar ele no grau comparativo de superioridade, o que é que eu tenho que fazer? Colocar o sufixo, que é a terminação ER, certo? Mais a palavrinha than, que significa do que. Segundo adjetivo aqui, ó, fast, adjetivo de uma sílaba. Vou colocá-lo para o comparativo de superioridade. Ó. Acrescenta a terminação ER ao adjetivo e a palavrinha than. Vamos ver no exemplo. Paul is younger than Pedro. Paulo é mais jovem do que Pedro. Observem aqui que há um comparativo entre Paulo e Pedro, onde Paulo é superior a Pedro, certo? Então, por isso que é comparativo de superioridade, ok? Exemplo. I'll be nicer if you do smarter. Eu serei mais legal se você for mais inteligente, tá? Comparativo de superioridade. Continuando aqui, segunda regrinha, tá? No comparativo de superioridade, certo? Ó, aquele adjetivo que tem mais de duas sílabas, que são chamados na língua inglesa de adjetivos longos, tá?
eu tenho que colocar a terminação ER a esse adjetivo longo quando ele for para o grau comparativo de superioridade? Não. Eu não posso colocar a terminação ER, tá? Para os adjetivos longos, eu tenho outra regrinha. Observe um exemplo. Beautiful, que é o adjetivo bonito ou bonito, beautiful, adjetivo longo. Até pela própria estrutura a gente já observa que ele é longo, é um adjetivo que tem mais de 2 sílabas, certo? Quando vai para o grau comparativo de superioridade, o que é que eu tenho que fazer? Antes do adjetivo, eu vou colocar a palavrinha more, que significa mais, certo? O adjetivo e a palavrinha than, que significa do que? More beautiful than, mais bonito ou mais bonita do que, certo? Segundo exemplo, difficult, more difficult than, mais difícil do que. Observe no exemplo, o emprego como é que fica, ó. This house is more comfortable than that apartment. Essa casa é mais confortável do que o apartamento. Observe que o adjetivo ele vem ao meio aqui, ó, comfortable, é um adjetivo longo, porque ele tem mais de 2 sílabas, certo? Então, quando ele vai para o grau de superioridade, eu preciso acrescentar o more, tá? E o than a esse adjetivo, ok? More beautiful than all the flowers that blossom and the star that shine is the heart of a love friend. Observem aqui nessa frase que eu trouxe, ok? Que eu trouxe para vocês observarem aqui logo no início, ó, more beautiful than, tá? Aqui já está empregado o grau comparativo de superioridade, ó. Mais bonito do que as flores, tá? Regrinha de número 3, ainda do comparativo de superioridade, certo? Ó, quando o adjetivo ele termina em Y, tá? E antes do Y tem uma consoante, a gente precisa fazer aí uma modificação, certo? Qual modificação, professora? Eu preciso substituir aí o Y, tá? Pelo I e eu coloco a terminação ER, certo? Observe um exemplo. Easy. Ó, easy é um adjetivo que termina em Y e antes do Y tem uma consoante. Quando vai para o comparativo de superioridade, esse Y ele cai fora, certo? E eu acrescento 3 letrinhas. I, E, R, certo? Mesma coisa o adjetivo pretty. Ó, terminou em Y, precedido de consoante. Vai para o grau comparativo de superioridade, tira esse Y, tá? Ele não pode ficar aí. E eu acrescento a terminação IER. Observe um exemplo. Sandra is prettier than her sister. Sandra é mais bonita do que a irmã dela, tá? Então, prestem atenção aí na formação do comparativo de superioridade em relação à terminação dos adjetivos. Por isso que é importante que a gente memorize, estude as regrinhas, ok, pessoal? Ó, outro exemplo. Life was much easier when apple and blackberry were just fruits. A vida era mais fácil quando maçã e framboesa eram apenas
frutas. Observem aqui o adjetivo easier, tá? É um adjetivo que na sua forma normal, ele termina em Y. Mas, por ele estar no grau comparativo de superioridade, eu precisei tirar o Y, certo? E acrescentar a terminação IER. Tá? Outra regrinha importante, ó. Quando o adjetivo curto, adjetivo de uma sílaba, certo? Quando ele termina com a estrutura CVC. Que estrutura é essa? Consoante, vogal, consoante. Quando vai para o grau comparativo de superioridade, eu dobro a consoante final, certo? Acrescento a terminação ER, than, tá? Observe um exemplo. Mike is farther than Oswald. Mike é mais gordo do que Osvaldo. Beleza? Observem aí com o adjetivo fat, ó, curto, termina com a estrutura CVC, dobrei a consoante final e acrescentei a terminação than. Airfire is bigger in Texas. Mesma coisa lá no adjetivo bigger. Segue essa mesma regrinha. Alguns adjetivos que não seguem essas regrinhas que nós acabamos de estudar e que nós precisamos memorizá-los. Good, better than. Bad, worse than. Far, farther or further than. Little, less than. Few, fewer than. Many, much, a lot of. More than. Esses adjetivos não seguem nenhuma dessas regrinhas que a gente estudou. Então, por isso que é importante a memorização de todos eles. Ok? I am taller than you, my friend. Né? Eu sou mais alto do que você, meu amigo. Tá? Preencha as sentenças com comparativo de superioridade. Observem. Já vou colocar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Letra A. Pernambuco is bigger than Sergipe. Pernambuco é maior do que Sergipe. Adjetivo curto, dobra a consoante final e acrescenta than. Letra B. This book is more interesting than that magazine. Esse livro, ele é mais interessante do que a revista, ok? Adjetivo longo, eu preciso acrescentar more e o than. Letra C, English is easier than Japanese. Inglês é mais fácil do que japonês. O adjetivo ali, ele termina em Y, então tira o Y, acrescenta IER e a terminação than, ok? Não esqueçam dessas regrinhas. Então, pessoal, agradeço, a vocês pela atenção durante essa aula. Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Se ficou com alguma dúvida, algo que não entendeu, volta aqui o vídeo ou então entre em contato com o seu professor, certo? Lembrar vocês que nós já retornamos para a escola, Estamos aí com as aulas presenciais. Se você tem interesse em voltar, entre em contato com a sua escola, para que ela possa organizar aí a sua volta de maneira segura, certo? Então, eu só tenho a agradecer. Um ótimo fim de semana para vocês e até a próxima aula. Bye, bye. Have a great weekend.